Salve, Maria! Tudo bem? Oi, tudo bom? Uma Tudo alegria certo? recebê-la, tudo certo. Prazer é meu, prazer é meu. Imagem tá ótima, me ouve bem? Escuto bem, me ouve bem? Tudo ótimo. Ah, que bom, que bom. Show. Pessoal, nós vamos começar a live hoje com a Maria Augusta Oliveira de Souza Marçal, advogada em Curitiba, no escritório Silvério Viana, Advogados Associados. Um grande abraço ao Alessandro, ao Viana, meus grandes amigos. E a Maria Augusta sugeriu um tema muito bacana, atual, e que surgiu a partir do momento em que foi concedida a prisão domiciliar ao Queiroz. Cadê o Queiroz? Hoje o Queiroz está em prisão domiciliar. Não Todo mundo vamos sabe. discutir. Todo mundo sabe. Não vamos discutir o caso do Queiroz, mas vamos, até porque nem eu, nem a Maria Augusta somos advogados no caso, o advogado é o Dr. Paulo Catapreta, de Brasília, um grande amigo, excelente advogado, mas o caso do Queiroz, a concessão da prisão domiciliar ao Queiroz, ela dá ensejo a uma discussão hoje sobre a prisão domiciliar e a dignidade humana, que foi o tema sugerido pela Maria Augusta Oliveira de Souza Marçal, a partir de agora Maria, como ela é chamada, advogada, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E nesse primeiro momento eu gostaria que você situasse os nossos ouvintes, Maria, sobre o tema que nós vamos tratar, que é a questão da prisão domiciliar e dignidade da pessoa humana. Perfeito. Bom, primeiro, Marlos, é um prazer estar aqui conversando contigo. Eu digo que eu sou uma profissional feliz, né? Porque fui chamada por um profissional que tanto admiro a falar na página dele. E Obrigado. admiro não é de hoje. E admiro não é de hoje, já faz um tempo. Muito obrigado. Tenho certeza que nosso amigo Jorge estaria muito feliz de estarmos conversando aqui. Com certeza, lá de cima ele está dando boas risadas, né? Salve, Jorge! E fico realmente muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, quero agradecer também a todo mundo que está entrando, que vai entrar. Muito obrigada. Meus alunos que vão ter a paciência aí, mandei todo mundo assistir. Sob pena de exclusão de nota. Mas, gente, o assunto de hoje que eu quero conversar bem sucintamente envolve, obviamente, a questão da prisão domiciliar, que eu acho que a partir da prisão do Queiroz fez com que a gente começasse a repensar um pouco sobre isso. A gente pensou muito em 2016 e em 2018 a respeito dessa temática, muito no que tange às mulheres grávidas, né, as gestantes. E vejo que a partir da prisão domiciliar do Queiroz, a gente começou a conversar de novo e a ter alguns dogmas e alguns conceitos que talvez não se coadunem com o postulado de dignidade da pessoa humana, quando a gente assume algumas posições um tanto quanto rígidas, né? E a ideia, então, é a gente dizer, no que tange a dignidade da pessoa humana, de que maneira ela poderia ser salvaguardada em um contexto de super encarceramento, de encarceramento em massa, em que não há dúvidas que que o sistema carcerário brasileiro ele é falho, e até que ponto que a prisão domiciliar ela poderia se coadunar com esses postulados da dignidade da pessoa humana. Então, seria mais ou menos sobre isso. Muito bom. E aqui eu gostaria de fazer uma saudação, e a Maria nos lembrou bem, um grande amigo e fraterno amigo de anos, que foi secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Jorge Cury, nos deixou recentemente, 3 semanas atrás, um amigo fraterno, um amigo de todos os dias, amigo comum meu e da Maria, de tantos que estão nos ouvindo. Tenho certeza que a Denise e o Vitor receberam os abraços de todos, e tenho certeza que o Jorge está lá em cima dando boas risadas. Ele que sempre acompanhava as lives, dava a dica da caneca,
a dica da caneca com o símbolo do escritório. Maravilhoso, vou querer uma também. Tá entregue, farei a entrega. O Jorge que deu a dica, coloca uma caneca com a logo do escritório. Boa. O pai do Jorge foi um dos maiores radialistas da história do Paraná, e o Jorge acompanhava que eu me divirto nas lives recebendo as pessoas, e o Jorge ficava feliz, no final de cada live ele me ligava. Então, salve Jorge. A Maria nos colocou um ponto inicial nessa questão da prisão domiciliar, e nós podemos avançar, Maria, na questão da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos trata claramente sobre a dignidade da pessoa humana e como que ela trata essa questão da prisão domiciliar. Eu acho que antes de qualquer leitura sobre a nossa legislação pátria, a gente deve sim ter em mente a máxima da Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, vai dizer bem claro: ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. E aqui a parte mais importante: toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Como vamos ter o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano quando não atendemos a diretrizes basilares de respeito à integridade? Veja, quando estamos falando aqui de um ser humano que está dentro das hipóteses do artigo 318, lá do Código de Processo Penal, que tem, depois a gente vai conversar um pouco sobre ele, que tem uma enfermidade, uma gestante, uma pessoa maior de 80 anos. Quando esse sujeito se encontra encarcerado, e detalhe, nesse caso da hipótese 318, preventivamente, me parece evidente que se ele está encarcerado e não lhe foi concedida uma prisão domiciliar, não estamos respeitando a Convenção Americana de Direitos Humanos. E não apenas ela, né? A Declaração Americana dos Direitos Humanos também vai falar isso. E diz: ninguém pode ser privado de sua liberdade, a não ser casos previstos pela lei e segundo as práticas estabelecidas pelas leis já existentes. Não apenas. Todo indivíduo que tem sido privado de sua liberdade tem o direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da medida e que o julgue sem protelação justificada. Tem também direito a um tratamento humano. Esse é o ponto. Tratamento humano durante o tempo em que o privarem de sua liberdade. Veja, quando a gente comenta aqui, agora trazendo para a nossa legislação, artigo 318, e acho que é importante a gente também diferenciar as hipóteses da prisão domiciliar, né? Aqui o que eu estou falando, porque eu parto da premissa do caso, né, Queiroz, que a gente está falando aqui de uma prisão preventiva, ou seja, antes do trânsito em julgado, né? Estamos aqui trabalhando com alguém que, evidentemente, não foi julgado, não teve uma sentença condenatória, não teve análise de culpa, enfim, do que ele fez. Então, o artigo 318, para essas hipóteses, né, ele traz a possibilidade do juiz substituir a prisão preventiva, né, pela prisão domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Foi a partir desse ponto que, no caso do Queiroz, houve a concessão da sua prisão domiciliar. Não há dúvidas aqui, isso a gente não vai abordar muito, mas uma pessoa com câncer, esse extremamente, acho que não tem o que falar, né? É imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. E aqui, gestante, né? Antigamente, a legislação trazia gestante a partir do 7º mês. Então, hoje, a gente considera a gestante qualquer, né? Basta a gestante. Mulher com filho de até 12 anos de idade e homem também. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade. E também, com a nossa nova legislação, agora, nós tivemos a inclusão, né? O artigo 318 e o artigo A e 318B,
que trouxe o seguinte, que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiências pode ter também essa possibilidade, né? Enfim, por que eu trouxe essa leitura da lei? A gente precisa entender 2 pontos. As hipóteses taxativas, né? E aqui a gente pode dizer, há quem diga que o artigo 318 ele é absolutamente taxativo, há quem diga que não, que ele não é absolutamente taxativo. E que, a partir disso, a partir das convenções, a partir da legislação internacional protetiva aos direitos humanos, nós podemos ampliar essas hipóteses do 318. A partir simplesmente da proteção à dignidade da pessoa humana, né? Uhum. E aí, é um ponto de muita discussão saber se a pessoa que não está amparada, por exemplo, a pessoa de 75 anos, diabético, 75 anos, me parece que não entrou ali no rol do 80 anos. Aí, pessoa diabética. Será que ele entra no extremamente debilitado? Mas aí a gente tem também a Convenção Americana. Nós temos a Declaração Americana dos Direitos Humanos. Então, são pilares que guiam a dignidade da pessoa humana. E eu acho que um ponto que também deve ser destacado é que a própria Lei de Execução Penal, ou seja, a LEP, também traz a possibilidade da prisão domiciliar, né? No artigo 117, e já se considerou a ampliação dessas hipóteses em casos não previstos no artigo 117. Então, ora, se é possível uma ampliação quando o sujeito já está condenado, ou seja, já teve análise de sua culpa, quando se fala em prisão preventiva, ou seja, nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal, no qual não se analisou a culpa do sujeito, se o sujeito fez ou não fez a responsabilização dele, por que não ampliar se nós temos uma legislação internacional que possibilitaria isso, né? Então, acho que esse é a premissa pela qual a gente vai iniciar a nossa conversa. Muito bom. E as pessoas, Maria, não têm uma impressão geral quando a gente fala em prisão domiciliar, e tem sido assim no dia a dia aqui do escritório e na conversa com advogados. O Marcos Basílio, advogado em Curitiba, está concordando com você, está lembrando que, infelizmente, são poucos os casos de prisão domiciliar que nós temos durante a nossa instrução processual, e parte disso é justo que eu ia te perguntar. As pessoas têm uma impressão, pelo menos assim que eu sinto, que a prisão domiciliar é uma prisão destinada para ricos, para pessoas que têm poder aquisitivo, para pessoas que têm bons advogados, para pessoas que têm acesso, de alguma forma, essa é a voz popular, que tem um acesso facilitado à justiça. Como que você enxerga essa crítica que se faz à prisão domiciliar? Isso eu acho que é a maior das críticas, né? Isso se dá por inúmeros motivos. Um deles é de que, infelizmente, muitos juízes, muitos desembargadores, muitos ministros, né, o caso recente, não concedem para muitas pessoas e concedem para outros. E esse argumento reforça o senso de muita gente de que só os ricos podem ter esse direito. Só que há uma inversão na lógica, eu pelo menos enxergo dessa forma, de que, primeiro, considerar, porque o que eu sinto, não sei se você sente assim também, que a impressão que dá é que eles imaginam, ora, se foi concedido para o rico, se não foi concedido para o pobre, para o rico também não deveria ser, né? Quando, ao meu ver, deveria ser o contrário. Se foi concedido para o rico, para todo mundo deve ser. Eu acho que quando a gente aumenta a base de direitos, a gente tem uma inversão no jogo. E por que eu estou falando isso? E não sou eu, né? Imagina, o Rubens Casara,
ele fala algo super interessante a respeito disso. Ele fala que muita gente relacionado ao estigma da corrupção, da impunidade associada para muita gente, de que a corrupção, enfim, ela faz parte aí da sociedade, que por isso ela deveria ser, digamos, quase que mais censurada. Eles vão dizer o seguinte, que nessa lógica, quando a gente traz um sujeito rico, branco, né, preso, a gente simplesmente não aumenta os direitos dos pobres. É ao contrário. É ao contrário. Porque quando a gente aprisiona, a partir do momento que a gente aprisiona um branco rico, 100 e poucos outros pobres, digamos assim, estão sendo presos também. Então, a lógica, ela deve ser inversa. É uma perspectiva de que, se foi concedido para o rico, deve ser concedido para o pobre também. E não, ora, se não foi concedido, o pobre para o rico também não deve ser. Não! É aumentar a rede de direitos. É aumentar, simplesmente aumentar. Eu acho que a lógica que se tem é muito ao contrário. Quer ver, ó, tem um trecho dele que eu acho muito bom. O Pavarini, ele vai dizer o seguinte: para cada mafioso a mais na prisão, mais 100 jovens drogaditos também serão presos. Para cada político corrupto legalmente privado de liberdade, 100 imigrantes de cor jogados no cárcere. Então, é a ampliação de direitos e não a partir de uma máxima de que o rico não pode ter direitos. Primeiro que assim, né? Não há no artigo de lei, não há na lei algo que faça com que o rico deva ser pobre para que tenha direitos. Isso já não está na lei. E imaginar isso reforça um senso de que a gente impõe que os juízes sejam deuses, né? E aí a gente tenta recompensar uma atitude. Veja, quando a gente vê um crime econômico praticado contra a administração pública, a gente sendo praticado, a gente quer recompensar o mal que ele fez. Nesse estigma, estariam sendo o quê? Deuses. Então, se a legislação não impôs essa necessidade, ora, por que os juízes irão impor essa necessidade? Ninguém é Deus aqui. Esse caráter retributivo absoluto deve vir a partir da legislação. Se a legislação não impõe isso, não há por que o judiciário impor. E mais, o artigo 318, reforço ele vai trazer, se o sujeito está debilitado, doente, isso que nem estou falando hipótese fora da lei, mas se o sujeito está debilitado e doente, não há por que o judiciário não conceder esse direito. Não é porque ele cometeu um crime absolutamente grave sobre o viés dele, porque a partir do... Eu acho que todo crime é grave, né? Tem crimes com penas maiores e menores. Então, o legislador não ia considerar uma conduta convencional crime se não fosse grave. Então, todo crime, eu parto da premissa que todo crime é grave. Então, ao meu ver, o legislador vai atribuir essas hipóteses e não o judiciário diminuindo direitos. Se a pessoa é absolutamente debilitada ou debilitada, vamos usar aqui a racionalidade, vamos usar aqui o bom senso. Eu não preciso estar com a pessoa à beira da morte para conceder uma prisão domiciliar. Não preciso disso. Veja que exigir isso, e volto a reafirmar, a gente viola a dignidade da pessoa humana, né? Então, eu acho que essa lógica, ela deve ser repensada, porque tentar restringir direitos, e direitos aqui ainda estou falando nas hipóteses previstas do 318, tentar restringir esses direitos a partir da lógica do porquê o pobre não tem o direito, a gente, além de violar a dignidade da pessoa humana, a gente exige algo que não está na lei. A lei não exige que a pessoa seja pobre para que tenha o direito à prisão domiciliar, né?
Eu estou de pleno acordo com você, Maria, e os nossos telespectadores estão aqui também concordando. O Marcos Basílio está colocando que é uma aplicação direta do 319. Se cabe a prisão domiciliar, não é faculdade do magistrado, é um dever. O pessoal das Instagram Duas Defesas está nos acompanhando, está concordando. A Maria Francisca Santos, que estará comigo também aqui numa live, está de pleno acordo com o que você está colocando e está nos contando. O Irã também, dizendo que a concessão de direitos precisa ser integral a todas as classes. O teu escritório pelo Instagram, Silvério Viana, já fiz uma saudação especial para você, Alessandro, para você, Viana, diletos amigos, está perguntando e dizendo qual é a igualdade. Na verdade, basta saber, diz ele, qual a igualdade que almejamos, se é a nórdica ou a cubana. A Maria Francisca dizendo que com certeza esse direito é possível a todos. Para quem está chegando agora, doutor Alan Araújo de Cascavel, Renato Fraile de Bauru, está acompanhando o Arnaldo Rivas, colega nosso, mestre pela PUC, como você, está nos acompanhando do Paraguai. Estão conosco o Rafael Luquezzi, o Rafael Guedes e a Bibiana, do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, Marcos Michelotto, ex-delegado-geral, fazendo uma saudação também ao Jorge, uma alegria. E para vocês que estão chegando agora, que estão acompanhando a live, o grande ponto que a Maria traz, e que eu estou de pleno acordo, é que a crítica, e eu aqui vou colocar claramente, a crítica que se faz à decisão que colocou o Queiroz em prisão domiciliar é uma crítica invertida, na verdade. A imprensa e a maior parte das pessoas faz a crítica pelo viés de dizer que o ministro Noronha, no dia anterior, negou 4 ou 7 pedidos, que concedeu a prisão domiciliar ao Queiroz, e que depois mais de 70 pedidos teriam sido negados, inclusive um habeas corpus coletivo que foi impetrado a favor de todos os réus que estavam com problemas de saúde e que foi indeferido pelo ministro Noronha pelo fato de não estar individualizado o caso de cada um. Então, a crítica que se fez ao ministro Noronha foi no sentido de ele ter concedido a prisão domiciliar ao Queiroz, quando, na verdade, a crítica, e a Maria está colocando os pingos nos is, é o inverso. A crítica tem que ser por que o ministro Noronha e os demais ministros e o judiciário de forma geral não concede a prisão domiciliar quando ela é necessária, seja na previsão expressa do artigo 318, que a Maria Augusta vai até repassar para nós agora nesse próximo momento, quando preenche os requisitos, seja quando, por analogia, cumpre os requisitos do artigo 318. Nenhum de nós aqui desconhece a calamidade que é o sistema prisional brasileiro. Nenhum de nós desconhece que as celas para 8 pessoas muitas vezes estão abarrotadas com mais de 30 pessoas. Ninguém desconhece que o PCC toma conta do sistema prisional, cobrando das famílias, e hoje é a mais influente instituição criminosa da América, coordenando todo o tráfico de drogas para a Europa e cobrando isso dos presos. Quer dizer, ninguém desconhece essa situação. E nós mantermos dentro dessas masmorras que nós mantemos no Brasil, aquelas pessoas que, pelas questões do artigo 318, no caso específico nosso aqui, que estão com Covid, sem dúvida nenhuma, um descalabro. É um fato que deve ser criticado, mas pela ótica inversa. O Silvério está nos lembrando, a Maria Francisca também, estão trazendo o caso recente do deputado Nelson Meurer, que muitos pedidos foram feitos em todas as instâncias, os pedidos de prisão domiciliar foram negados e acabou falecendo na prisão. Então, a Maria Augusta também deixou claro que os crimes são graves, que precisam ter a sua reprimenda, mas que a prisão domiciliar está prevista no artigo 318 e precisa ser cumprida. E aí eu te passo a palavra, Maria Augusta, até para você dar uma recapitulada nesses pontos do 318 e nas questões por analogia da possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Sim. O artigo 318, né,
como a gente já havia comentado, então ele vai possibilitar que a prisão domiciliar, veja, nesse caso do 318, é no caso da hipótese da prisão preventiva ser convertida em prisão domiciliar, né? Não estamos falando aqui em trânsito em julgado, né? Para o maior de 80 anos, evidente, o extremamente debilitado, aos cuidados para a pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, então é imprescindível para que alguém cuide desse sujeito, né, de menor de 6 anos ou com deficiência, para a gestante, e foi uma inclusão boa que a gente trouxe aqui sem a questão de tempo de gestação, né, porque antes a gente tinha ali o 7º mês, imagina a pessoa tá com 6 meses e não pode ter a prisão domiciliar, né, não podia antes, né, a mãe com filho menor de 12 anos de idade, e o homem, caso ele seja o único responsável para o filho menor de 12 anos de idade, né? Então, veja, de fato, aparentemente são hipóteses bem detalhadas. E nos dá, de fato, uma impressão de que seria um rol taxativo, né? Porque seriam hipóteses aí bem detalhadas. E nesse sentido, muitas, e não só estar previsto na lei, a gente corre um risco de que em muitos casos, e nesse ponto que seria a crítica das decisões não terem sido concedidas, das decisões serem negados os pedidos de prisão, né? Porque o meu ponto é esse, a crítica maior, como o Dr. Marcos deixou claro aí, e o ponto que deve ser marcado aqui é quando o Poder Judiciário tem uma analogia em malum partem nas hipóteses legalmente previstas. Veja, a pessoa está debilitada. E aquele exemplo, eu volto no exemplo da pessoa que tem 75 anos e tem diabetes, digamos assim. Ah, mas a legislação coloca o extremamente. Vamos imaginar que esse sujeito tem 75 anos e tem diabetes. Vamos imaginar que esse sujeito, ele mora em um local, num sítio, digamos assim, num local afastado da cidade. Um local onde, digamos, o controle seria difícil de ser feito. Chega o judiciário e diz o seguinte: eu não posso conceder a prisão domiciliar para esse sujeito porque que controle que eu vou ter? Como que eu vou conseguir colocar uma tornozeleira nele, sendo que eu sei que vai dar interferência no sistema, sendo que eu sei que vai falhar a tornozeleira, eu não tenho como colocar força policial ali, porque, ora, tenho pouca gente para trabalhar, não consigo controlar, não tenho controle daquele sujeito. E outra coisa, a diabetes não se enquadra no extremamente. E ele tem 75 anos, não tem 80. E aí chega o judiciário e, fazendo uma analogia, porque ele não tem o controle, e vai lá e não concede a prisão domiciliar para esse sujeito. Ao meu ver, isso é uma analogia em malum partem. Por quê? Primeiro, você vai tirar direitos do acusado. Eu digo acusado porque a gente ainda não sabe, né? Porque aqui estamos falando de uma prisão preventiva. A gente vai trazer um dever, uma obrigação, um ônus ao acusado pela deficiência do aparato do Estado. Que culpa tem o acusado se o judiciário não teria esse controle? Se o poder estatal não teria esse controle? Então, muitos dos argumentos também utilizados para negar uma prisão domiciliar, pela falta de controle, né? Não tenho como ter o controle. Como que eu vou controlar aquele sujeito, né? O outro argumento que seria que a gente já conversou e eu recapitulo aqui, é de que o sujeito, ele é rico, né? Então, a gente estaria dando um benefício a mais por ele e não estaria retribuindo o mal que ele fez à sociedade. Isso acontece em muitos dos casos quando a gente tem, principalmente, crime relacionado à corrupção, crimes contra a administração pública, né? Então, como que eu estaria retribuindo o mal, sendo que ele vai ficar na mordomia? E veja como isso faz muito sentido
sentido, porque eu estava dando uma olhada hoje aqui em todas as notícias que versavam sobre a prisão domiciliar do Queiroz, e uma delas, olha que curioso, tem um parágrafo assim, em destaque na matéria, não vou dizer que é um site que é, mas tem uma matéria, um parágrafo em destaque dizendo o seguinte: com uma tornozeleira eletrônica, o policial deixou, na semana passada, né, se referindo ao dia 9, a cela de 6 metros quadrados no presídio de Bangu, onde permaneceu por 3 semanas. E agora, a parte mais sensacionalista. Para ocupar um imóvel de 83 metros quadrados, distribuídos em 3 quartos, uma suíte e varanda gourmet. Primeiro, já disse e repito, não estou querendo advogar para ninguém aqui, muito pelo contrário, né? Mas veja, a legislação não exige que a pessoa tenha deficiências financeiras. Não exige que a casa dela tenha menos de 6 metros quadrados, que é o tamanho da cela. Não exige isso. Da mesma forma como não exige que o sujeito more dentro da cidade para que o poder estatal tenha controle. Você não pode exigir esse ônus do próprio acusado, que, detalhe, já está sendo processado, né? Então, já basta o sujeito estar sendo processado, ele tem que, primeiro, morar numa casa pequena, que não tenha uma cozinha, uma varanda gourmet, porque senão não serve, né? O sujeito tem que morar em um local próximo, em um local onde possibilite o controle. Veja, ao meu ver, isso são analogias totalmente descabidas. Não estou falando aqui que o judiciário fez isso, né? Mas veja, isso muitas vezes é incutido na mente das pessoas de que, ora, eu vou conceder a prisão para um sujeito que mora longe, como que vai ter o controle? Ou como que eu vou conceder a prisão domiciliar para um sujeito que vai morar numa mansão? Isso não é um problema do acusado, né? E o que deveria ser feito? Se a gente tivesse, obviamente, um sistema igualitário, em que a gente tivesse pessoas brigando por todas as camadas sociais, e eu acho que é esse o nosso ponto, é isso que a gente tem que brigar, por pessoas que briguem por todas as camadas sociais. Que brigue, sim, por inúmeras pessoas que não tiveram habeas corpus concedido, porque talvez faltou uma individualização. É que a gente brigue por essas pessoas que sim, tem pessoas que sim moram de fato em casas com 6 metros quadrados. Tem sim pessoas que moram. E não é por isso que ninguém tenha mais ou menos direito do que o outro. O direito, ele é único. O direito não escolhe a pessoa, né? Então, o fato de ser concedido para, nesse caso, por exemplo, do Queiroz e vários outros que a gente poderia citar aqui como exemplo, não significa que a gente não deve conceder para ninguém, ou melhor, porque a gente concede para eles, a gente não deveria conceder para eles porque não consegue para os pobres, né? É uma lógica inversa. Então, eu acho que o fato de conceder para o Queiroz e para todos os outros apenas reafirma a necessidade que também seja concedido para a classe mais baixa, a classe mais abastada, e que muitas vezes estão presos aí por crimes com penas tão irrisórias, muitas vezes, né? Então, são casos assim. Eu quero cumprimentar, estou super de acordo com você, Maria Augusta, e cumprimentar a Cida Stier, que está conosco. A Cida Stier é uma grande incentivadora das lives, uma maga das vozes, e vale a pena conhecer o trabalho da Cida Stier. Também está conosco o Aguinaldo Cardoso, da Atitude Jur, que faz o controle das publicações. Quem não assina Atitude Jur, recomendo. Fica feito o jabá para o Aguinaldo e para a Cida. A hipótese que você traz, o Marcos Basílio está lembrando, e é verdade, o que aconteceu com o primeiro delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa, vários advogados lembrando que faz necessário recorrer
e aí nós ficamos com o judiciário inundado de habeas corpus, seja os habeas corpus em segundo grau, seja os habeas corpus no STJ, no Supremo, discutindo questões de prisão domiciliar. E antes de você fazer e iniciar a tua conclusão, a Carmen, a advogada que está nos acompanhando, logo no começo da live, ela pontuou a questão da prisão dos advogados. Então, lembrando da questão da Sala de Estado-Maior, que é uma previsão no Estatuto da Advocacia, e ela faz uma série de perguntas referente a essa questão. Então, eu vou resgatar aqui, porque esse é um ponto muito interessante que a gente deve entrar, lembrando sempre a quem está nos acompanhando que uma coisa é a situação do advogado no exercício profissional. E, portanto, nesse momento, o advogado está albergado pelas suas prerrogativas. Outra situação é o advogado fora da sua atividade profissional, cometendo crimes. E, nessa hipótese, o advogado é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, que vai responder pelos seus crimes como qualquer outra pessoa e que vai ter a sua prisão como qualquer outra pessoa. Nós estamos aqui, tem que diferenciar bem essa questão. Nós somos hoje 1.200.000 advogados. Para quem não está acompanhando, o Congresso Digital da OAB do Conselho Federal esse ano está com mais de 120.000 inscritos, o que representa aí esse oceano de advogados. Então a Carmen coloca assim, se puderem, Carmen Cervantes, se puderem abordar a prisão domiciliar do advogado na falta de sala de Estado Maior. Depois ela comenta justamente isso que eu estava colocando para você, sobre os crimes comuns, por assim dizer, praticado pelos advogados, que cometem crimes, diz a Carmen, violentos, sem qualquer nexo com a atividade profissional, se podem se valer da prerrogativa inserida no Estatuto da OAB para requerer prisão domiciliar. Você já estudou esse tema? A Carmen está perguntando se essa questão não é anacrônica em função da inexistência de sala de Estado Maior para essa finalidade. Acho que esse é um tema legal, agradecer a Carmen, como agradecer todos que estão nos acompanhando, de todos os lugares do Brasil, até do Paraguai, hoje estão nos acompanhando. Mencionar especificamente a Maria Raquel, grande fraterna amiga, a Eliana Faustino está concordando aqui que os advogados possam entender essa diferença entre atividade e fora de atividade. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se você tem uma posição sobre esse ponto, Maria Augusta. Na verdade, acho que você deixou muito claro a questão de atividade, de conduta praticada dentro e fora, né? Então, a gente também não pode entender que vivemos sobre um manto de proteção, quando na verdade estamos atuando por fora, né? Então, se a gente, no exercício da advocacia, cometer de fato um delito, é evidente que a gente teria esse direito. Vou partir dessa premissa, que dentro desse contexto de que nós, atuando dentro da nossa função, praticamos um certo delito, temos o direito à sala especial, né? À prisão especial. E se, dependendo daquele local, não existir, e aí, de novo, eu volto na possibilidade de aplicarmos, a partir do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, muito abrangido aí sobre o manto da Convenção Americana de Direitos Humanos, se a gente poderia estender o artigo 318. E aí eu volto ao que eu falei lá no começo. Podemos estender as hipóteses do 318 a partir de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade, a partir do que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu acho que essa questão, ela entra muito mais do que uma razoabilidade e proporcionalidade, desde que eu estou falando no exercício da função, né? Não estou querendo trazer um manto de protecionismo para nós quando atuamos fora disso, porque daí, como você mesmo deixou muito claro,
somos pessoas normais, pessoas comuns, né? Mas dentro desse contexto, de que dentro do exercício profissional e tudo, eu acho que nada mais justo, e aí eu parto da premissa que o artigo 318 ele pode apenas ampliar direitos e não restringir direitos, né? Aí sim, ao meu ver, seria possível. Né? Eu acho que não só esse exemplo do advogado, inúmeros outros casos, né? E que não estão previstos no artigo 318, mas que dentro de uma máxima de proporcionalidade, razoabilidade e, por que não, racionalidade do sistema, né? Acho que, antes de tudo, a gente precisa ter uma racionalidade do sistema, porque de nada adianta enfiar mais um monte de gente dentro das celas se não vai ser racional a um sistema de justiça, a um sistema, né? Então, por que não, dentro de um princípio de racionalidade, estendermos as hipóteses do 318, né? Não vejo problema algum. E muito que as pessoas pensam, elas acham que prisão domiciliar é realmente um bônus muito maravilhoso. Eu acho que agora... Eu até vi um meme esses dias na internet, esses memes eu morro de rir em alguns deles, dizendo assim, pessoal que defendia prisão domiciliar, que achava que prisão domiciliar era luxo, agora na pandemia está entendendo o que é. Porque, vamos e convenhamos, prisão domiciliar não deixa de ser uma prisão. Esses dias, um cliente estava comentando, meu Deus, agora eu tô preso mesmo. Porque, nossa, se antes eu via sol, agora eu não vejo mais. Né? Então, a prisão domiciliar, ela de fato não deixa de ser uma prisão, né? E vamos entender que no contexto do próprio sujeito, do sujeito mesmo, a partir de uma visão do próprio sujeito, não há diferença entre uma prisão preventiva, no qual ele cumpre em um meio domiciliar, do que uma prisão pena, né? Então, ele não deixa de ser uma prisão, né? Evidentemente. O fato de você ter um controle, e detalhe, quando você está na prisão domiciliar, o Estado sabe o tempo inteiro onde você está. Se o Estado não tem controle, isso já entra naquele outro problema, que a culpa não é sua, né? Da ineficiência do Estado, a culpa não é sua. Mas o Estado sabe o tempo inteiro onde você está. E muitas das vezes, as prisões domiciliares têm o quê? Junto, tornozeleira eletrônica. Então, tem um controle absoluto sobre a sua vida. Você não deixa de estar preso porque está em uma prisão domiciliar. E a partir do paradigma do próprio sujeito, ele está realmente preso dentro de sua casa. Sim, é verdade. Mas ele está realmente preso, no qual a sua liberdade, ela está restrita. Então, não tem uma diferença substancial nesse ponto. No que tange a liberdade, a máxima liberdade, né? É evidente. É isso mesmo, e eu antes de passar a palavra para a Maria, para ela fazer a conclusão, infelizmente nós já estamos caminhando para o final da nossa live, eu não posso deixar de lembrar aos advogados que estamos acompanhando a importância de conhecer o Estatuto da Advocacia, de conhecer os deveres do advogado, muito especialmente os deveres que nós temos, um código de ética recente, de 2015, com atualização, é muito importante. O Tribunal de Ética tem tido uma atuação importante na OAB, não só do Paraná, como em todo o Brasil. E lá no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, há justamente essa previsão que a Carmen perguntou. E notem que essa previsão do artigo 7º é a possibilidade de não ser recolhido preso antes da sentença transitar em julgado. Significa dizer o seguinte, que após o trânsito em julgado e os mais recentes acórdãos, paradigmas do STJ deixam claro isso também, na execução provisória da pena ou na execução definitiva da pena, o advogado vai cumprir normalmente no presídio como todas as pessoas. Mas naquelas hipóteses em que o crime seja praticado dentro do exercício profissional, portanto, válidas as prerrogativas do advogado, ele não pode ser preso a não ser em sala de Estado-Maior. É a previsão do artigo 7º do Estatuto da Advocacia.
Eu tive a honra de presidir a OAB Curitiba no período de 2011 a 2013, eram inúmeros os problemas, eu não desconheço as dificuldades que todos nós passamos, advogados, cotidianamente, e aqui no escritório nós fazemos um estudo em cada operação da Polícia Federal, nós temos advogados presos, e temos advogados presos de forma absolutamente injusta, há uma confusão por conta da sociedade, como nós colocamos na live, há essa confusão da prisão domiciliar, de acharem que era coisa de rico, há uma confusão da sociedade em achar que o advogado é criminoso e se confunde com o seu cliente. Quanto mais nós, a Maria Augusta, eu e quem está nos assistindo, que militamos no penal econômico, com toda essa questão da corrupção, as pessoas acreditam que os advogados praticam atos de corrupção, e isso não é verdade. Se o advogado pratica um ato de corrupção, ele não é advogado, ele é criminoso. Agora, ele não pode ser preso por conta do seu cliente, e isso tem acontecido. Então, nós, quando estávamos na presidência da OAB, tínhamos uma comissão específica para isso e não tínhamos uma sala de Estado-Maior. Então, nós acabávamos avaliando, na época, por exemplo, o Batalhão Florestal tinha lá uma sala e nós equiparávamos essa sala do Batalhão da Polícia Florestal a uma sala de Estado-Maior. Nós tivemos recentemente a prisão de autoridades públicas de alto escalão aqui no estado do Paraná, que tinham também direito à sala de Estado-Maior, e foi utilizado o batalhão da Cavalaria Montada da Polícia Militar do estado do Paraná, excelentes instalações, foi utilizado para cumprir essa função. Então vejam que a prisão domiciliar, ela, além de atender, como a Maria Augusta colocou, os requisitos da Convenção de Direitos Humanos e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, atende também ao 318 do Código de Processo Penal e sem dúvida nenhuma, a possibilidade também de nós baratearmos o custo do Estado, porque o custo do Estado na manutenção do preso nas masmorras, com tudo isso que a gente colocou durante a live, ainda por cima nós temos um custo altíssimo. Então, a prisão domiciliar, quando possível, na minha opinião, deve ser sempre concedida. E aí eu deixo para a Maria Augusta para ela fazer a conclusão dela sobre o tema que nós debatemos hoje, que foi a prisão domiciliar e a dignidade humana, muito legal, muito interessante, mostrando como a imprensa está na contramão, como a crítica às decisões está na contramão. Então fica a palavra para você concluir, Maria. Até pegando o gancho do que você disse sobre o custo, né? Eu lembro que eu tentei fazer uma pesquisa quando eu estava lá no mestrado, e o custo de um preso, digamos assim, ele varia muito, né, de estado para estado, assim como prisões estaduais e federais, né? Mas, em média, a gente vai ter ali desde R$1.600 a R$4.000 um custo de um sujeito preso. Então, é algo, sim, a ser colocado em pauta, e volta a dizer da necessidade da racionalidade do próprios dispositivos que nós temos, né? Então, precisamos ser racionais. E eu acho que, como conclusão, eu foco nisso, na questão da necessidade de sermos racionais com as leis que nós temos, conseguirmos entender a necessidade de observância a legislações internacionais e simplesmente pararmos de achismos ou de lógicas invertidas. Porque o fato de você dar direito a um não significa que você está tirando o direito de outro. A ideia é que nós consigamos abranger um direito de todos, para que todos, sim, sejam salvaguardados em sua dignidade humana, né? Não é porque estamos dando direitos aos ricos que estamos tirando o direito dos pobres. Não! A ideia é ao contrário. Vamos dar direitos a todos? Vamos brigar o porquê que o pobre não está tendo esse direito, né? Então, ao meu ver, e eu acho que isso muitas vezes o judiciário tem medo de dar algumas decisões um pouco também sobre isso. Não vou dar um direito ao rico porque o pobre não tem. Ora, que tal pensar um pouco no outro? Que tal pensar um pouco no pobre? Essa máxima, eu acho que isso a gente tem que ter. Entender que, sim, precisamos racionalizar o nosso sistema, precisamos
aumentar direitos e não excluir direitos, e por isso que eu digo que o artigo 318 não pode ser interpretado sobre argumentos falaciosos da ineficiência do Estado, seja através de controle, seja porque estaríamos dando maiores direitos aos outros, né? Porque vamos ali dar direito ao rico porque ele vai em uma mansão. Não é justo. Essa justiça, ela vem do legislador, em uma política criminal. Não vem através de juízes de deuses, né? Então, precisamos parar um pouco com isso, entender que todos precisam ser protegidos e que todo mundo tem dignidade, tem direito à dignidade da pessoa humana. Então, temos as legislações internacionais ao nosso favor e o rico também tem esse direito, né? Então, eu acho que é a partir disso. Legal, muito show. Antes de te agradecer formalmente, Maria, eu quero dizer que o pessoal está aqui elogiando, concordando, sugerindo que os juízes e os promotores deveriam assistir a tua live. Ela vai ficar disponível no IGTV do Instagram, vai ficar também disponível no canal do YouTube do Arnes de Oliveira Andreas. Eu convido todos a assistirem, enviarem aos juízes e aos promotores amigos. A Júlia, tua amiga, está dando os parabéns, José Ricardo, advogado de Brasília, a Fer Paredes está agradecendo, e eu fiquei muito feliz porque essa questão da prisão, ela precisa ser muito conhecida. E para conhecer a prisão, e a Thaís está aqui nos ouvindo, o Luiz Roberto, que fez todo o backstage para mim, eu tenho que sempre agradecer e dar um abraço no pessoal de Guarapuava também, o Samuel Falavinha dando os parabéns, o Guilherme Luquezzi. Essa questão da prisão, Guilherme, não saia, e se a Bibiana estiver nos ouvindo, me dá um tchauzinho. Eu quero falar uma coisa para vocês. Mas a prisão ela precisa ser conhecida, ela precisa ser visitada, ela precisa ser vivida. Quem está nos acompanhando e quando fala de prisão não sente o cheiro da prisão, é porque não conhece a prisão. E quem conhece o cheiro da prisão sabe o quão desumano é a prisão. E é isso que nós precisamos que os nossos juízes, que os nossos promotores, que os nossos advogados conheçam a prisão. Quando se fala em prisão e me arrepia, tem cheiro, o cheiro da prisão a gente precisa conhecer. E quando a gente conhecer o cheiro da prisão, a gente vai estar sempre muito favorável à concessão da prisão domiciliar, das tornozeleiras eletrônicas e etc. Enfim, foi muito legal, Maria, muito obrigado. Eu pedi para o Guilherme ficar, porque o Guilherme é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Nós lançamos essa semana um novo site, o site está no ar, IBDPE. Nós estamos com uma super campanha de adesão dos sócios, e o sócio vai ter direito aos artigos, a livre acesso a todo o site, vai ter desconto nos eventos. Nós, no início de setembro, estaremos fazendo, não é, Guilherme, uma grande semana de lives, convidando todo mundo para se associar. Então, quem está me acompanhando já fica com esse convite. É só entrar no site, é super simples, é super fácil. O Guilherme colocou aqui embaixo, ibdpe.com.br, fica o convite. E junto com o IBDPE, nós estamos nesse final, nós temos ainda 2 minutos, e eu vou aproveitar, Maria, para dar uma dica especial para quem está nos acompanhando. Dica 1, se associe ao IBDPE. E dica 2, conheça esse livro chamado Liberdade, que é um livro que foi escrito em homenagem aos 50 anos de advocacia do Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Este livro foi escrito por amigos fraternos do Dr. Maris, e é um livro super interessante. Tem um Instagram chamado @liberdade, para quem quiser acompanhar. E o Paulo Bonfim coloca no início do livro: amo tanto a liberdade que gostaria de ter filhos com ela. Essa é a toada do livro. Quer dizer, nós estamos falando de prisão domiciliar, de liberdade, e o Paulo Bonfim dá essa dica. Então fica um super obrigado. A Maria
fica as dicas do IBDPE, fica a dica do livro de homenagem ao Dr. Maris, Liberdade, e muito especialmente fica o convite para a próxima quarta-feira. Nós receberemos o advogado Álvaro Borges para discutir erro médico e os seus reflexos na área penal. Outro tema bastante interessante. E um abraço a todos os amigos. Apareçam nas nossas redes sociais e continuamos a nossa conversa. Maria, show de bola. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Saúde a todos. Fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos. Abraço, turma. Tchau, tchau. Obrigada mesmo. Até. Tchau, tchau. Tchau.